Olá! Na nossa videoaula de hoje nós vamos refletir sobre o arquétipo da sombra, trazendo também os arquétipos das deusas. Vamos imaginar o arquétipo da sombra sendo apresentado por meio das deusas. Quando a gente ouve o mito de Gaia, que estava cansada de ver o seu marido rejeitar os seus filhos, inclusive engolir os próprios filhos, nós entramos em contato com um aspecto sombra da deusa Gaia, que é o desejo da vingança. É muito difícil para nós assumir que estamos com desejo de nos vingar de alguém. Não estamos aqui julgando, estamos aqui analisando esse sentimento. E aí, quando a gente ouve esse mito, de repente acorda em nós o sentimento de vingança em relação ao masculino, ou em relação a uma instituição, em relação a uma pessoa, em relação a um projeto. Quando nós ouvimos, entramos em contato, por exemplo, com o mito da deusa Uzumi, que cura a deusa Amaterasu da depressão por meio de sua dança obscena. Nós entramos em contato com aspectos sombrios da nossa sexualidade. Até que ponto nós desejamos fazer uma dança obscena e falar pornografia como a deusa Uzumi? Ou podemos entrar em contato com aspectos sombrios muitíssimos preciosos para o nosso dia a dia. Uzumi é a deusa da alegria e ela usa a obscenidade de uma forma curadora. Até que ponto eu estou reprimindo ou estou negando a minha sensualidade? Esse mito faz com que eu entre em contato com esse aspecto sombrio, que pode ser curador para mim. Quando eu entro em contato com o mito da deusa Rhiannon, que sofreu um castigo por um crime que ela não havia cometido, ela não tinha matado o filho dela, mas mesmo assim o marido fez com que ela virasse um cavalo durante 7 anos, carregando as pessoas no lombo. Quando eu ouço esse mito, eu posso entrar em contato com aspectos sombrios meus de submissão, medo, ou posso entrar em contato também com um aspecto sombrio da paciência. Às vezes eu sou uma pessoa tão paciente e tão serena e isso está na minha sombra. Quando eu leio o mito da deusa Oxum, em que ela sugere a Obá que corte a própria orelha para fazer um cozido para Xangô, e Obá caiu naquela manipulação e Oxum sorriu bastante da cara de Obá. Quando eu ouço esse mito, eu entro em contato com aspectos sombrios da manipulação. Não necessariamente uma manipulação negativa. Quem falou que a manipulação ela pode ser só negativa? Quando a gente tenta dar comida para a criança e a criança não come, e a gente começa a contar história, dizer para ele que ele vai ficar forte, que ele vai ficar como um herói, que ele vai ficar saudável, a gente está manipulando e a gente está fazendo bem. Então, às vezes eu percebo que, nossa, eu tenho o dom de manipular para o bem. Eu posso ajudar as pessoas, que legal. Esse é um aspecto sombrio. Não necessariamente sombrio negativo, mas que pode estar na minha sombra. E quando eu ouço o mito de Oxum, eu entro em contato com essa informação. Assim como quando eu ouço aquele mito da Nanã, que ela castiga os homens, eu entro em contato com aspecto sombrio. Às vezes eu tenho facilidade de dar limite ou de disciplinar
E eu não tenho consciência disso, isso pode estar na sombra. E quando eu ouço esse mito, eu posso integrar essa sombra. E aí eu percebo que eu ganho um talento. Uau! Eu tenho o talento de disciplinar. Eu tenho o talento de ajudar as pessoas a se organizar. Percebe? Então a gente precisa rever esse conceito de sombra. Na sombra não tem somente coisas negativas, não. Lá tem talento também. Lá tem muito talento. Quando eu ouço o mito da deusa Afrodite e vejo que ela, de uma forma possessiva, não queria permitir o amor entre Eros e a Psique, não queria permitir o amor entre eles dois, eu entro em contato com a minha possessividade, que pode estar na sombra. Então, estudar os aspectos sombrios das deusas nos traz uma riqueza de autoconhecimento, porque nós podemos descobrir tanto os nossos defeitos quanto os nossos talentos. Então, quando a gente ouvir os mitos, é importante que a gente integre essas informações, essas personas e essas sombras, para que a gente possa se reconhecer nesse mito e possa usar todas essas informações vindas, né, dessas personagens, das deusas, dessas divindades, para o nosso crescimento e a nossa evolução. Então, até a próxima. Um forte abraço.